Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma. E eu não estou falando de religião, mas da arquitetura da sua realidade. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma sensação fria de que a vida está seguindo um roteiro que não é seu, cuidado, isso não é apenas cansaço ou depressão passageira. É o sinal de que você está ignorando as leis mais antigas do universo, aquelas que Thoth-Jehuti decifrou e escondeu nas pedras de Kemet e na sabedoria que chamamos de hermética. Existe uma armadilha sutil, meu querido, que está destruindo famílias inteiras e minando a força dos indivíduos mais promissores. E se você não ouvir essa mensagem até o final, esse vazio que hoje é um incômodo pode se tornar a sua vida inteira, porque o universo, segundo o grande escriba, detesta o vácuo, e se você não o preencher com a consciência, ele será preenchido pelo medo e pela inércia. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora. E depois é tarde demais para rearranjar a vibração que foi fixada na matéria, transformando o seu destino em uma repetição dolorosa de erros que você jurava que não cometeria novamente, mas que te puxam de volta para o abismo, porque a correnteza da inconsciência é sempre mais forte do que o desejo momentâneo de mudança. Você já se perguntou por que as promessas de transformação não duram mais que uma semana? Ou por que a alegria parece sempre uma visita rápida que nunca assina o contrato de moradia na sua alma? Thoth ensinou que o universo não se move por esperança vazia, mas por frequência. E se você continua emitindo a vibração da escassez, da confusão e da vitimização, o grande todo apenas responde com mais do mesmo, pois o princípio de correspondência é implacável. Aquilo que está dentro é exatamente aquilo que se manifesta fora, e o caos que você enxerga no mundo é apenas um reflexo amplificado do caos que você se recusa a ordenar dentro da sua própria mente. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, eu te entendo. Mas a verdade é que você está lutando contra a sombra sem acender a luz, tentando mudar a projeção sem alterar o filme que está rodando na sua própria consciência. E essa é a definição exata da futilidade, o grande erro que aprisiona a humanidade no ciclo de dor e renascimento. Se você está sentindo um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo. Porque a chave para virar esse jogo não está em orações desesperadas ou rituais complexos, mas na aplicação fria e cirúrgica do que Thoth chamou de mentalismo, a compreensão de que o todo é mente e o universo é uma criação mental do todo. Se a sua mente é o seu universo pessoal, a sua realidade é apenas a manifestação da qualidade dos seus pensamentos, dos seus medos não confrontados e, principalmente, dos seus desejos secretos, que você tem vergonha de admitir até para o espelho. O vazio que te assombra não é uma ausência, é a presença da sua própria negação, a negação do seu poder inerente de criar e sustentar uma realidade digna da sua essência divina. Pare de buscar a resposta lá fora, pois a porta que você precisa abrir está trancada por dentro e a chave é o autodomínio da vibração. O problema central, meu querido, não é o mundo, e Thoth já gritava isso para os iniciados há milênios. O problema é a nossa rendição à polaridade. Nós aceitamos que existe o bem e o mal, a luz e a sombra, o amor e o medo, mas esquecemos que esses são apenas os dois extremos da mesma coisa, a mesma vara com dois nomes diferentes, e a nossa tragédia humana reside em nos fixarmos em um extremo e lutar desesperadamente contra o outro. Você tenta ser sempre alegre e a vida te devolve a tristeza. Você tenta ser forte e o destino te quebra. Por quê? Porque você se recusou a entender o princípio do ritmo, a eterna oscilação que governa todas as coisas. A verdadeira mestria, o único caminho para dissolver o vazio, não é eliminar a dor,
mas se posicionar acima do pêndulo, usando a lei da neutralização para manter a mente firme enquanto as emoções balançam. Toth nos deixou claro: a mente não é apenas um receptáculo de informações, é um motor vibratório que está constantemente sintonizando frequências. E se a sua frequência dominante é a da carência, você nunca experimentará a abundância de forma estável. Você pode ter lampejos de sorte, mas eles serão sempre curtos, porque o pêndulo tem que voltar para o seu centro de gravidade, que é a sua programação subconsciente. Se você quer que essa dor pare, se você quer que o vazio se dissolva e seja preenchido com propósito e força, você precisa primeiro reconhecer que é a única fonte dessa dor e o único agente capaz de mudar a estação que a sua alma está sintonizando. Essa é a psicologia de Toth, intransigente, exigente, mas libertadora. E se você sente que essa verdade te toca fundo, que ela ressoa nas câmaras silenciosas do seu coração, então você está pronto para mergulhar no conhecimento que separa os mestres dos eternos aprendizes, aqueles que usam as leis dos céus para governar a terra de suas vidas. Se essa verdade te tocou, escreva sintonia. Essa jornada de autodescoberta e domínio mental, conforme ensinada por Toth, é um caminho árduo que exige a coragem de olhar para o próprio abismo e reconhecer que o monstro não está esperando do lado de fora da porta, mas sim dormindo no seu próprio subsolo psicológico. O grande escriba nos alertou que a maior das prisões não é feita de grades de ferro, mas de crenças limitantes que aceitamos como inquestionáveis. Pense comigo, meu caro. Quantas vezes você se pegou repetindo narrativas de escassez, de falta de sorte, ou de que as coisas boas são reservadas apenas para os outros? Cada uma dessas repetições não é apenas um pensamento passageiro, é um tijolo na muralha que você constrói ao redor da sua própria felicidade. E Toth nos diz: a liberdade começa no momento em que você se torna o observador implacável da sua própria mente, o sensor que não permite que a frequência do medo contamine a criação. O princípio da vibração é o motor da realidade. Tudo vibra, nada está parado. Essa é a primeira e mais fundamental lição para quem busca preencher o vazio. A depressão, a ansiedade, a sensação de estagnação que congela sua vida são manifestações de uma vibração baixa e densa. Não é um castigo divino, é uma falha de sincronização. A sua mente, o seu universo, está vibrando em uma frequência que atrai a sombra. Para mudar a realidade, você não precisa lutar contra a sombra. Você precisa apenas aumentar a luz, subir a frequência. Mas como? Não é com pensamentos positivos forçados, que são apenas a polaridade superficial do medo. É através da vontade disciplinada. Toth ensinou que a vontade é a única força capaz de transcender a lei do ritmo e da polaridade, permitindo que você escolha conscientemente a sua frequência, em vez de ser arrastado pelas marés emocionais do seu subconsciente. Quando Toth fala sobre a vontade, ele não está falando sobre força bruta ou teimosia. Ele está falando sobre a capacidade de manter o foco mental, a atenção plena, no que você deseja criar, em vez de no que você teme que aconteça. O vazio que te consome é a prova de que sua vontade está dispersa, fragmentada entre 1000 preocupações fúteis e distrações barulhentas do mundo externo. Você está gastando energia vital tentando controlar o incontrolável, as ações dos outros, os eventos globais, o passado que não volta. Mas a única coisa que você pode e deve controlar, segundo Toth, é o estado interno da sua própria mente. Se você não domina seu jardim mental, a erva daninha do medo e da dúvida crescerá por conta própria, e você passará a vida inteira colhendo frutos amargos, perguntando-se por que a sua colheita é diferente daquela que você plantou com suas intenções superficiais. Pense na sua vida como um templo sagrado, o templo da consciência.
Todt Jehuti era o mestre dos símbolos, e ele sabia que cada elemento da sua vida é um símbolo, uma correspondência do seu estado interior. As suas dívidas não são apenas números negativos no banco. Elas são a correspondência da sua falta de fé na abundância e da sua incapacidade de gerenciar a energia do dar e receber. Os seus relacionamentos falhos não são apenas o azar de encontrar pessoas erradas. Eles são o espelho da sua relação não resolvida com o amor próprio e o medo do abandono. É o princípio da correspondência em ação, como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. A maioria das pessoas vive na ilusão de que pode enganar o universo. Elas vestem uma máscara de felicidade, mas por dentro, o vazio grita. Todt nos ensinou que o universo é um sistema de ressonância perfeito. Você atrai não o que você diz que quer, mas o que você é em sua essência vibratória mais profunda. O vazio, meu irmão, minha irmã, é a ausência de autenticidade. Você está vivendo uma vida que não ressoa com a sua verdadeira frequência, e o universo está te dando um feedback doloroso, mas necessário. A dor é o convite para a correção de rota. O grande escriba disse: aquele que compreende a lei da correspondência pode decifrar o enigma da esfinge. E o enigma é você. Você é o enigma. Você é a solução. E aqui chegamos ao ponto da responsabilidade intransigente, a parte da psicologia de Todt que a maioria rejeita. O princípio de causa e efeito, ou karma, não é punição. É a lei da justiça imparcial. Você não está sendo punido por um Deus vingativo. Você está colhendo o fruto das suas próprias ações mentais e emocionais do passado. E o vazio que você sente é o efeito de escolhas feitas na ignorância ou no medo. Mas Todt nos oferece a saída. A maestria sobre essa lei não vem ao tentar mudar o efeito, a sua realidade atual, mas ao mudar a causa, a sua programação mental e emocional. O mestre, aquele que Todt descreve, não se vitimiza. Ele sabe que, embora o universo seja regido por leis, ele pode se posicionar como o agente consciente. Ele não é apenas um peão no tabuleiro do destino. Ele é o jogador que conhece as regras do jogo. A sua dor, o seu vazio, é a sua oportunidade, o seu bilhete de entrada para o próximo nível de consciência. Se você não tivesse essa dor, você não estaria buscando essa verdade agora. O sofrimento é o catalisador que nos força a olhar para dentro. Aceite essa dor como um presente, não como uma maldição. Ela é a prova de que o seu espírito está vivo e exigindo a liberdade que você negou a si mesmo. Mas o caminho para a maestria é escorregadio, porque envolve confrontar a ilusão do tempo. Vivemos presos ao passado, culpa e arrependimento, ou projetados no futuro, ansiedade e medo. E é exatamente essa dispersão que cria o vazio no presente. Todt nos diz: o poder reside sempre no agora. Se você não consegue ancorar sua mente no momento presente, a sua energia está sendo drenada para os fantasmas do que já foi ou para as quimeras do que poderia ser. O vazio é a ausência da presença. É a sua alma batendo na porta dizendo: acorde. Você está dormindo enquanto a vida acontece. E o despertar é um ato de vontade, de escolha consciente, repetida a cada respiração. Muitas vezes, a resistência à mudança é tão forte que nos sabotamos no exato momento da virada. Por que fazemos isso? Porque o subconsciente, a vasta biblioteca onde Todt diz que residem todas as nossas memórias e traumas, prefere o conforto da miséria, conhecida, ao terror da felicidade desconhecida. Você está acostumado com o vazio. Ele é seu velho amigo, seu cobertor frio. Mudar significa enfrentar o desconhecido, e isso dispara um alarme primitivo de sobrevivência. A psicologia de Todt nos ensina que a verdadeira coragem não é lutar contra o inimigo externo, mas desmantelar, tijolo por tijolo, a estrutura de medo que você mesmo construiu dentro de si.
Essa jornada de desmantelamento começa com o silêncio. Toth, em suas tábuas, fala sobre a importância da meditação, não como uma prática relaxante, mas como o campo de batalha, onde o mestre encontra o caos interno. Você precisa se sentar com o vazio, sem julgá-lo, sem tentar preenchê-lo com distrações. Apenas observe. Quando você observa a dor sem reagir, você está aplicando o princípio da neutralização. Você está se desidentificando do pêndulo. A dor é apenas uma emoção vibrando. Você não é a dor. Você é a consciência que a observa. E nesse espaço de silêncio e observação, o vazio começa a perder sua força, porque ele só existe na escuridão da inconsciência. Mas preste atenção, a lei da polaridade é traiçoeira. Assim que você alcança um pico de clareza, o ritmo te puxa para baixo. É inevitável. Você terá dias de euforia e dias de profunda dúvida. O iniciado de Toth entende que o segredo não é tentar parar o pêndulo, mas sim usar a vontade para se manter no centro, no ponto de equilíbrio, permitindo que a emoção passe por você sem te arrastar. Você não nega a tristeza. Você a reconhece como parte do ciclo e conscientemente escolhe a frequência da gratidão e do propósito. O vazio se alimenta da falta de propósito. Se você não sabe por que está aqui, qual é o seu serviço, qual é a sua contribuição para a mente do todo, você se sente inútil e a inércia se instala. Toth nos ensinou que cada um de nós é uma célula especializada no corpo do universo. Você tem uma função única que só você pode cumprir. O vazio é o grito dessa função que está sendo negligenciada. Você está gastando sua energia em atividades que não ressoam com a sua essência, trocando a moeda de ouro do seu tempo por migalhas de satisfação superficial. Aceite essa verdade. O seu maior medo não é o fracasso, é o sucesso, porque o sucesso exige que você saia do vazio confortável e assuma o fardo da sua própria grandeza. Toth nos diz que o verdadeiro mestre não se esconde. Ele projeta a sua luz de tal forma que ela ilumina o caminho para os outros. O seu destino está intrinsecamente ligado ao serviço. Encontre o que te faz vibrar mais alto, aquilo que você faria mesmo se não fosse pago, e comece a injetar essa energia no seu dia a dia. Esse é o ato alquímico que transforma o chumbo do vazio em ouro de propósito. Continuando o mergulho na psicologia dos mistérios de Toth, precisamos falar sobre o perigo da projeção externa. O ser humano tem uma tendência doentia a atribuir a culpa de seu vazio a algo fora de si: o governo, o parceiro, a infância, o destino. Toth via isso como a maior das covardias, o ato de abdicar do poder de ser o criador da própria vida. Quando você culpa o mundo, você se torna uma vítima, e vítimas não têm poder de mudar nada. O princípio de causa e efeito opera em um ciclo fechado, e se você está colhendo tempestades, é porque plantou ventos, e a colheita começa na mente, muito antes de se manifestar na matéria. Imagine a mente como um vasto oceano. Toth nos ensinou que a maioria das pessoas vive apenas na superfície, nas ondas das preocupações diárias e dos ruídos sociais. Mas o verdadeiro poder, o grande todo, reside no fundo, na profundidade silenciosa da sua consciência. O vazio é a turbulência da superfície que te impede de ver a calmaria e a riqueza do fundo. Para acessar essa profundidade, você precisa dominar o princípio do gênero, que não é apenas masculino e feminino, mas as forças de ativação e receptividade dentro de você. O lado ativo, masculino, é a vontade, o foco, o impulso de criar. O lado receptivo, feminino, é a intuição, a sabedoria, a capacidade de ouvir o universo. Se você está apenas na ação, trabalho excessivo, luta constante e nega a receptividade, silêncio, intuição, descanso, você está desequilibrado,
e o vazio se instala como um deserto de exaustão. Inversamente, se você está apenas na receptividade, sonhando, meditando sem ação prática e nega a vontade, você se torna inerte e o vazio se manifesta como estagnação. A chave de Thoth é o equilíbrio sagrado, saber quando agir com força e quando se silenciar para receber a sabedoria. O vazio também é mantido pela nossa incapacidade de perdoar. Não apenas perdoar os outros, mas perdoar a nós mesmos pelos erros do passado. Thoth nos diz que o passado é apenas uma memória vibratória, e se você continua revivendo a culpa, você está reativando a causa de um sofrimento que já deveria ter sido liberado. A culpa é uma âncora pesada que te impede de subir a frequência. O perdão, meu amigo, é o ato de liberar a energia presa, de cortar o elo que conecta o seu presente ao seu passado limitante. Você não perdoa pelo outro, você perdoa por si, para poder mover-se livremente no agora. Quando você se perdoa, você não está negando o erro. Você está aceitando a lição e usando o conhecimento adquirido como degrau para a maestria. Thoth nos ensinou que o erro é apenas a ignorância manifestada. A verdadeira sabedoria reside em não repetir o erro. O vazio que te atormenta é frequentemente o eco de um julgamento implacável que você impôs a si mesmo. Olhe para si com compaixão, mas com a disciplina de um mestre. O passado não te define. Apenas a sua resposta consciente ao passado define o seu futuro. Existe um segredo sutil sobre o vazio que Thoth revelou. Ele é a sua prova de que você é maior do que pensa. Se você fosse apenas matéria, apenas carne, o vazio não existiria. Você estaria satisfeito com as necessidades básicas, mas a dor do vazio é a dor da alma aprisionada, o espírito que sabe que é infinito, mas está vivendo uma vida finita e limitada pelas ilusões da matéria. Essa dor é a sua conexão com o todo, a prova de que você é um fragmento da mente universal buscando a reunião. O vazio é, paradoxalmente, a sua maior bússola, pois ele aponta para onde a sua verdadeira essência reside. Você precisa entender o poder da palavra. Thoth era o escriba, o mestre da linguagem, e ele sabia que a palavra é a manifestação audível do pensamento, a forma pela qual a mente do todo cria a realidade. Cada palavra que você fala sobre si mesmo, eu não consigo, eu sou azarado, minha vida é difícil, não é apenas uma descrição, é um decreto, uma ordem enviada ao universo vibratório para que ele materialize essa realidade. Se você quer dissolver o vazio, você precisa se tornar um guardião implacável da sua fala interna e externa. Pare de usar palavras que enfraquecem. Pare de se identificar com a doença, com a escassez, com o drama. Thoth nos ensinou que a palavra deve ser usada com a precisão de um cirurgião, com a reverência de um sacerdote. Se você não consegue mudar a sua realidade externa imediatamente, mude a sua narrativa interna agora. Comece a afirmar a grandeza que você deseja manifestar, mesmo que a realidade externa grite o contrário. Isso não é ilusão, é a aplicação da vontade sobre a lei do mentalismo, forçando a matéria a se realinhar com a sua nova frequência. Aceite o desafio de Thoth. Por 24 horas, monitore cada palavra que você diz e cada pensamento que você nutre. Você se surpreenderá com a quantidade de veneno mental que você injeta na sua própria alma. O vazio é alimentado por essa autossabotagem silenciosa. A cura começa quando você se torna o observador e o reescritor do seu próprio roteiro interno. Você é o escriba da sua própria vida. Qual é o próximo capítulo que você está escrevendo? O caminho para virar o jogo, conforme Thoth Jerut ensinou, não é um salto de fé cego, mas uma ciência precisa do espírito.
envolve entender que você está aqui para a evolução, e a evolução sempre exige atrito, tensão e superação. O vazio, portanto, serve a um propósito maior. Ele é o espaço que precisa ser preenchido com a consciência. Se a sua vida parece repetitiva, é porque você ainda não aprendeu a lição fundamental que o universo está tentando te ensinar através desse ciclo de dor. A lei do ritmo garante que o mesmo problema voltará, talvez com rostos diferentes, até que a lição seja integrada. A verdadeira psicologia de Todd não se preocupa em tratar os sintomas do vazio, a tristeza, a falta de energia, mas em desmantelar a causa raiz, a ignorância sobre as leis universais. Você é um ser de poder infinito, vivendo em um estado de limitação autoimposta. Essa incongruência é a fonte de toda a angústia existencial. Para dissolver o vazio, você precisa se reconectar com a sua essência como um fragmento do todo, um co-criador. O grande escriba nos deu as ferramentas, os 7 princípios, justamente para que pudéssemos navegar a ilusão do mundo material sem sermos tragados por ela. A materialidade é real, mas ela é apenas uma manifestação temporária da mente. Se você se apega demais à matéria, dinheiro, status, posses, como a sua fonte de felicidade, você será permanentemente vazio, pois tudo que é material está sujeito ao princípio da transitoriedade. Tudo se move, tudo muda, tudo se desfaz. O vazio é o lembrete de que sua busca está no lugar errado. A única coisa que não está sujeita à transitoriedade é a consciência, o observador silencioso dentro de você. Se você ancora sua identidade nesse observador, você se liberta da dor da perda, porque sabe que, embora o corpo e as posses mudem, a sua essência permanece. O vazio se dissolve quando você troca o apego pela apreciação. Você aprecia o que tem, mas não depende disso para sua felicidade. Vamos falar agora sobre o medo da transformação, que é o grande guardião do vazio. Mudar exige que você mate a versão antiga de si mesmo, e isso é aterrorizante. O ego, essa construção de crenças limitantes que você carrega, luta para sobreviver. Ele prefere que você continue miserável, mas previsível. A voz que te diz, você não é bom o suficiente, ou você nunca vai conseguir, é a voz do ego morrendo de medo de ser substituído pela sua verdadeira vontade. Todd nos ensinou que a transformação é uma morte e um renascimento. Para virar o jogo, você precisa ser o executor do seu próprio ego. Você precisa ter a coragem de olhar para o espelho e dizer: essa pessoa não me serve mais. Eu sou maior do que essa história. Esse ato de ruptura mental é o momento em que a energia estagnada começa a fluir novamente e o vazio começa a ser preenchido com a força da criação. Esse processo de autotransformação não é linear. Você vai cair, você vai duvidar, o ritmo vai te puxar para baixo e a polaridade vai te tentar com a sombra. Mas o mestre de Todd se levanta mais rápido a cada queda, porque ele aprendeu a lição da correspondência. A força que ele encontra para se levantar é um reflexo da força que ele está construindo dentro da sua consciência. O vazio só é vida inteira para aqueles que se rendem à inércia. Mas para você que está me ouvindo e sente o arrepio da verdade, essa dor é um chamado para a grande obra. É hora de parar de viver como uma vítima do destino e começar a viver como um agente consciente do cosmos. Você não está aqui por acaso. Sua presença é um ato de vontade do todo, e sua missão é manifestar essa vontade com clareza e poder. O domínio sobre o vazio exige uma reavaliação radical da sua vida. Onde estão os vazamentos de energia? São as pessoas tóxicas que você mantém por medo da solidão? São os hábitos autodestrutivos que você usa para anestesiar a dor? São os compromissos que você assumiu por obrigação e que drenam sua vitalidade? Todd nos ensinou que a energia é a moeda do universo. Se você está gastando sua energia com o que não te serve,
você está comprando mais vazio. A psicologia de Toth exige que você se torne um guardião zeloso da sua própria energia. Aprenda a dizer não ao que diminui sua frequência. Aprenda a cortar os laços invisíveis que te prendem ao drama e à mediocridade. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o caos das suas relações e hábitos em ouro de autodomínio. Lembre-se da lei do ritmo. A vida é feita de ciclos de ascensão e declínio. O vazio é o inverno da sua alma, o momento de recolhimento e introspecção. O erro não é sentir o vazio, mas resistir a ele, tentando forçar a primavera quando o universo pede silêncio e regeneração. O mestre usa o inverno para plantar as sementes que florescerão na próxima estação. Ele não luta contra o frio, ele se abriga e se fortalece. O vazio só se torna vida inteira quando você se recusa a aprender com ele. Aceite o inverno, use o silêncio. Agora vamos falar sobre a lei do gênero, a dualidade de forças que rege a criação e como ela está profundamente ligada ao seu vazio emocional. Toth ensinou que o universo se manifesta através da gestação. Tudo é criado primeiro no plano mental, depois gestado no plano emocional e, finalmente, manifestado no plano físico. O seu vazio é a prova de que algo na sua gestação criativa está falhando. Muitos de nós temos ideias brilhantes, projetos ambiciosos, o princípio masculino, a semente, mas falhamos miseravelmente na sustentação emocional. O princípio feminino, o solo fértil. O vazio surge porque você está plantando sementes em solo seco. Você tem a vontade, mas não tem a fé, a paciência, a receptividade para nutrir o crescimento. A fé, na visão de Toth, não é crença cega, mas a convicção absoluta na lei do mentalismo, sabendo que, se a ideia está plantada na sua mente, ela deve se manifestar. Se você está constantemente trocando de projetos, começando e parando, ou se seus sonhos morrem na fase inicial, é porque você não está permitindo o tempo de gestação necessário. Você está desrespeitando o ritmo. O vazio é a frustração acumulada dos sonhos abortados. Para virar o jogo, você precisa honrar o aspecto feminino da criação. Paciência, nutrição e a capacidade de esperar no silêncio enquanto a vida se manifesta em seu próprio tempo. O grande escriba nos alertou que o mundo moderno é obcecado pela velocidade e pela polaridade masculina, ação, luta, conquista, e negligencia a polaridade feminina, intuição, descanso, criação lenta. O resultado é uma sociedade de pessoas esgotadas e vazias, mesmo estando materialmente ricas. O vazio não é resolvido com mais coisas para fazer, mas com mais ser. O domínio de Toth é o domínio do ser. Você precisa parar de medir o seu valor pelo que você produz e começar a medi-lo pelo que você é. O vazio se dissolve quando o seu ser se torna suficiente, completo em si mesmo, independentemente das conquistas externas. É quando você percebe que a sua consciência é o verdadeiro tesouro e que o mundo é apenas um palco para a sua manifestação. A chave final para desmantelar o vazio é entender o entendimento de que tudo é mente, meu filho, e o universo, em sua vastidão e complexidade assustadoras, é apenas um pensamento divino manifestado. O vazio que você sente não é a ausência de algo externo, mas a desconexão interna com a fonte da qual você é uma partícula imortal. Você vive iludido pela crença de que a matéria é a realidade primária, mas Toth te diz, a matéria é apenas a sombra densificada de um pensamento. Sua dor, suas dúvidas, o medo que paralisa suas madrugadas, tudo isso não passa de projeções de uma mente que esqueceu sua própria divindade. Você precisa despertar do sonho, da limitação, da ilusão da separação e reconhecer que você, o indivíduo que respira e sofre,
É o próprio universo em miniatura, um fragmento da consciência cósmica que se experimenta através da carne e do tempo. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Este é o segredo da correspondência que decifra todos os mistérios. Se a sua vida externa é um caos incontrolável, se suas relações desmoronam como areia, se a prosperidade lhe escapa como água entre os dedos, não procure a culpa nos astros ou nos inimigos ocultos. Olhe para dentro. A desordem externa é apenas o espelho fiel da confusão que reside no seu templo interno, no seu mundo mental. Tote ensina que o macrocosmo e o microcosmo dançam em uma sincronia inescapável. A alma que negligencia a si mesma, que se permite afundar nas vibrações pesadas do medo e da vitimização, inevitavelmente verá essas mesmas vibrações materializadas em forma de doença, escassez e solidão. Você não está sendo punido pelo destino. Você está colhendo o fruto da vibração que sua própria mente escolheu cultivar. Você está disposto a enfrentar a verdade brutal de que a maioria das suas tragédias foi, em algum nível, cocriada pela sua vibração dominante? Se essa frase te incomodou, se ela gerou uma resistência imediata no seu peito, isso é um bom sinal. É o ego tentando proteger a velha narrativa de conforto e inocência. Mas a liberdade só é alcançada quando você assume a responsabilidade total pela frequência que emite. O universo não ouve suas palavras. Ele responde à sua frequência. Você pode rezar de joelhos pedindo abundância, mas se a sua frequência interna estiver sintonizada na escassez, no medo de não ter, ou na inveja do sucesso alheio, o universo, que é imparcial, devolverá exatamente o que você está vibrando. A transmutação começa com a alquimia da sua emoção. Muitos buscam milagres externos, mas o maior milagre que Thoth revela é a capacidade de transmutar a polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O frio e o calor, o amor e o ódio, a luz e a escuridão. Eles são apenas extremos da mesma coisa. O sábio não tenta eliminar o polo negativo, pois isso é impossível, mas aprende a arte de se mover mentalmente para o polo positivo. Quando o medo te aprisiona, a resposta não é lutar contra ele, mas inundar o espaço com a vibração oposta, que é a fé inabalável. Quando você se sente odiado, o antídoto não é a retaliação, mas a compreensão de que o ódio é apenas a ausência do amor e que ambos são manifestações da mesma energia universal. Essa é a verdadeira magia, a arte de manejar as forças polares do cosmos dentro do seu próprio ser. E aqui reside a primeira grande armadilha espiritual, o ritmo. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Você nunca pode permanecer indefinidamente no pico da alegria ou da prosperidade. A descida virá. O segredo dos mestres ascensos, revelado nos textos de Thoth, não é parar o pêndulo, mas aprender a usá-lo. Você deve se elevar mentalmente a um estado de consciência, onde o balanço da dor e da dificuldade não possa atingir o seu eu verdadeiro, o seu centro imutável. Você se permite sentir a maré baixa, mas não se afoga nela. Você se identifica com o observador silencioso, não com o barco que balança na tempestade. Mas como alcançar esse estado de observação desapegada em meio ao sofrimento real? Este é o ponto onde a maioria falha e desiste. A dor física, a perda de um ente querido, a traição que rasga a alma, o ritmo parece avassalador. Thoth nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. O sofrimento é a resistência mental ao ciclo natural.
Para neutralizar o ritmo, você deve se alinhar com o princípio da causa e efeito. Cada ação sua, cada pensamento, cada palavra é uma semente plantada. Não existe sorte nem azar, existe a lei. Se você está colhendo tempestades, é porque plantou ventos na ignorância. A libertação não vem do céu, mas da sua capacidade de plantar, a partir de agora, sementes de intenção pura e consciência elevada. Você está disposto a parar de culpar o passado e começar a construir um futuro a partir da causa primária que você é? Se a sua alma reconheceu essa verdade e sente um tremor, um chamado para parar de viver sob a ilusão do acaso, este é o momento de selar seu compromisso com a sabedoria de Thoth. Deixe um comentário agora dizendo: eu sou a causa, para ancorar a intenção de recuperar o controle criativo da sua vida. O universo de Thoth não é um lugar de perdão fácil, mas de justiça impecável. O karma não é uma punição, mas a expressão matemática da lei de causa e efeito. Muitos vivem na esperança de que um ritual ou uma oração superficial possa anular o que foi plantado. Mas Thoth ensina que a única forma de transmutar um débito kármico é através da compreensão profunda, da retificação da ação e, crucialmente, da elevação vibracional constante. Não é o que você faz, mas quem você se torna no processo. A dor que você está sentindo hoje pode ser o pagamento final de uma dívida antiga ou o despertar necessário para que você finalmente enxergue o caminho. Não a resista. Use-a como o fogo que forja o aço. A verdadeira alquimia não é transformar chumbo em ouro físico, mas transformar a densidade da ignorância e da dor em sabedoria e luz. Isso exige disciplina mental, a guarda constante do seu templo interior. Você já parou para observar a qualidade dos seus pensamentos? A maioria das mentes humanas é um campo de batalha caótico, repetindo incessantemente medos do futuro e ressentimentos do passado. Thoth, o mestre dos registros, ensina que cada pensamento é uma forma-pensamento, uma entidade energética que se manifesta. Se você alimenta o medo, você o convida a se materializar. A primeira tarefa do iniciado é silenciar o caos interno, dominar a mente inferior e alinhá-la com a mente superior, o seu eu divino. Onde está o seu foco agora? No problema ou na solução? Na perda ou na lição? Na raiva ou na aceitação? Onde o seu olhar repousa, lá a sua energia flui. Você está drenando sua própria força vital ao se fixar nas feridas. A cura não é um evento, é um reposicionamento contínuo da sua consciência para o polo da gratidão e da manifestação. Mesmo no meio do deserto, o mestre encontra o oásis, porque ele não vê a areia, ele projeta a água. Isso não é otimismo ingênuo, é a aplicação prática da lei mental. Você se lembra do ensinamento: o todo é mente, o universo é mental. Mude a mente, mude a realidade. Muitas pessoas me escrevem perguntando sobre os milagres que Thoth operava. Meu querido, o milagre não era a quebra das leis naturais, mas a perfeita sintonia com elas. Quando Thoth curava, ele não fazia mágica. Ele reajustava a frequência vibracional do corpo doente à frequência original da saúde perfeita, usando a mente como diapasão. Quando ele manifestava, ele não criava do nada. Ele usava o princípio do gênero, o masculino, vontade, e o feminino, imaginação, para gestar a ideia no plano mental e nutri-la até que a matéria fosse obrigada a obedecer. Pense nisso. Você tem a mesma capacidade. Você carrega em si a semente da divindade. Mas você a rega com água pura ou com veneno de dúvida? Você a protege do vento da crítica externa ou a expõe para que morra? A jornada da ascensão é o reconhecimento de que você não é o recipiente das circunstâncias, mas o jardineiro da sua alma.
Se você está cansado de colher ervas daninhas, é hora de arrancar o joio da descrença e plantar a certeza da sua própria magnitude. Se você sente que esta verdade está reorganizando as fundações do seu ser e que é hora de parar de semear na terra da escassez, você precisa manter este portal aberto. Curta este vídeo agora para que o algoritmo do universo entenda que você está pronto para receber mais sementes de sabedoria e prosperidade em sua jornada. Ainda há aqueles que duvidam que veem os ensinamentos de Thoth apenas como filosofia bonita, mas não como a ciência exata da criação. Eles dizem, eu tentei manifestar a mudança, mas falhei. E Thoth responde, você falhou porque usou o pensamento como um desejo e não como uma ordem. Há uma diferença abissal. O desejo é impregnado de falta, de carência, de medo de não conseguir. A ordem mental, imbuída da vontade divina, é pura certeza. É o conhecimento inabalável de que a semente já está plantada e a colheita é apenas uma questão de tempo e nutrição. O maior obstáculo na jornada do autoconhecimento é o nosso apego às nossas próprias feridas. Estranho, não é? Nós reclamamos da dor, mas nos agarramos a ela porque ela se tornou nossa identidade. Você se define pela sua doença, pelo seu trauma, pela sua pobreza. Quando Thoth te oferece a chave para a liberdade, o medo de não saber quem você será sem a dor se torna um muro mais alto do que qualquer prisão material. É preciso coragem, meu querido, para soltar a identidade de vítima e assumir a coroa de Criador. A sabedoria de Thoth Jehuti, o 3 vezes grande, é um convite à soberania total. É o mapa para sair do labirinto da Matrix da ilusão e entrar no salão da verdade, onde você não é mais governado pelas emoções dos outros ou pelas notícias do mundo, mas apenas pela lei imutável do seu próprio eu superior. Você deve se perguntar, eu sou o espectador passivo da minha vida ou sou o dramaturgo que escreve o próximo ato? A resposta a essa pergunta define o seu destino. O medo é o maior parasita mental, a erva daninha que sufoca a semente da manifestação. Ele se alimenta da incerteza e da ignorância. Para Thoth, o medo é a única escuridão real, pois a escuridão não existe por si mesma, é apenas a ausência de luz. Para vencê-lo, você não deve lutar, mas acender a luz do conhecimento e da compreensão. O que você entende, você não teme. O que você ilumina com a sua consciência perde o poder sobre você. Muitos tentam silenciar a mente, mas Thoth ensina que a mente deve ser treinada, não silenciada. Ela é seu cavalo de força, mas você deve ser o cavaleiro. O treinamento exige repetição, meditação profunda e a prática incessante de se realinhar à verdade. Imagine a mente como um vasto oceano. As ondas na superfície são as emoções e os pensamentos caóticos, mas no fundo há uma quietude e uma paz imperturbáveis. O iniciado aprende a mergulhar, a acessar a profundidade onde o caos não pode tocar. Se você está sentindo que a sua vida está girando em círculos, repetindo os mesmos padrões destrutivos, isso é um sinal claro de que você está preso em um loop kármico de repetição mental. Para quebrar o ciclo, você precisa de uma ruptura na consciência, um novo ponto de vista, uma nova frequência. A repetição é a linguagem da ignorância, a novidade é a linguagem da evolução. O conhecimento de Thoth é o catalisador para essa novidade, pois ele oferece ferramentas para reescrever o código-fonte da sua realidade. Se você está cansado de viver no loop da escassez e da dor e precisa da força para quebrar o ciclo, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Ao compartilhar a luz, você se torna um farol e a sua própria jornada é iluminada. Essa ação é o pagamento da gratidão ao universo. Você se lembra do princípio do gênero? Ele é crucial para a manifestação.
Não se trata apenas de masculino e feminino biológicos, mas das forças ativas e passivas dentro de você. A vontade, masculino, é a força que impulsiona, que ordena, que estabelece a meta. A imaginação, feminino, é a energia que gesta, que visualiza, que nutre o pensamento semente até que ele se torne matéria. Muitos têm vontade, mas não têm imaginação disciplinada. Ou têm imaginação fértil, mas não têm a vontade para ordenar. O sucesso na manifestação exige o casamento perfeito dessas duas forças dentro do seu próprio templo. Você precisa parar de pedir ao universo e começar a conversar com ele como um parceiro de criação. O universo é um eco gigantesco. Ele não é um pai que dá presentes, mas um espelho que reflete. O que você está projetando? Você projeta carência? Você recebe mais carência. Você projeta confiança e abundância, mesmo na ausência material? O universo é obrigado pela lei a refletir essa projeção. O sábio não espera o milagre, ele se torna o milagre. Thoth nos deixou os 36 registros, as tábuas de esmeralda, não como meros textos históricos, mas como manuais de operação da realidade. Eles ensinam que o tempo não é linear, mas cíclico, e que o passado, o presente e o futuro coexistem no agora eterno. O iniciado que compreende isso para de se preocupar com o futuro e de se lamentar pelo passado, focando toda a sua energia no ponto de poder, que é este exato momento da sua respiração. Se você muda o agora, você reescreve todo o seu destino. A verdadeira riqueza, de acordo com Thoth, não é medida pela acumulação material, mas pela capacidade de gerar e manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. O homem que possui o mundo, mas vive atormentado pelo medo e pela ganância, é mais pobre do que o mendigo que encontrou o silêncio e a conexão com o todo. A prosperidade é um estado de ser, não uma conta bancária. E quando você se torna próspero no ser, o ter se manifesta naturalmente como um subproduto inevitável. E o que acontece quando você finalmente domina todas essas leis? Você atinge o silêncio. O silêncio é a linguagem de Deus. Enquanto você está imerso no ruído do mundo, nos fofocas, nas distrações, no caos das redes sociais, você está se afastando da sua própria essência. Thoth passava horas em meditação profunda, não para fugir da realidade, mas para acessá-la em sua forma mais pura. É no silêncio que a voz da sua intuição, a voz do seu eu superior, pode ser ouvida. É no silêncio que as soluções para os problemas mais complexos são sussurradas. Você está disposto a sacrificar o ruído pelo silêncio? A trocar o entretenimento vazio pela contemplação profunda? Este é o verdadeiro teste do iniciado. O mundo moderno foi desenhado para mantê-lo distraído, para que você nunca descubra a vastidão do poder que reside em você. O medo do silêncio é o medo de enfrentar a si mesmo, de encarar as sombras que você escondeu por tanto tempo. Mas a liberdade está do outro lado desse confronto. Thoth advertiu sobre os falsos profetas e os mestres que vendem ilusões. Eles prometem riqueza fácil e cura instantânea, mas negligenciam a transformação interna. Lembre-se, a lei é clara. A ascensão é um processo gradual, uma escada de 72 etapas, onde cada degrau exige esforço, disciplina e uma vigilância incansável sobre a mente. Não existe atalho para a iluminação. Se alguém te promete um caminho sem esforço, eles estão te vendendo uma ilusão que te manterá preso na roda do karma. Se você está pronto para subir o próximo degrau da sua consciência e se comprometer com a disciplina interna que a verdadeira maestria exige, inscreva-se no canal agora. Ative o sino para garantir que você não perca a próxima lição, pois cada vídeo é um passo essencial nessa jornada de ascensão. Pense na dor que você carrega. Ela não é um fardo, mas um mensageiro.
Ela está te dizendo que algo dentro de você está desalinhado com a verdade cósmica. O desalinhamento é a única doença. A dor está forçando você a parar, a olhar para dentro e a fazer as correções necessárias. Agradeça ao mensageiro, mas não se apegue à mensagem. Use a dor como o motor da sua transformação, o lembrete constante de que você merece mais do que a mediocridade espiritual na qual você se permitiu cair. A lei da vibração ensina que tudo se move, tudo vibra. Se você está em uma vibração baixa, atrairá pessoas e eventos de baixa vibração. É uma lei da física espiritual. Se você quer atrair amor verdadeiro, você precisa se tornar amor. Se você quer atrair prosperidade, você precisa se tornar a própria essência da abundância. Não basta querer essas coisas, você deve ser elas. A atração é um reflexo do ser, não do ter. O conhecimento de Thoth é o antídoto contra o veneno da vitimização. Ele retira todas as desculpas. Ele te coloca de frente para a sua própria força criativa. É um caminho para poucos, pois exige a coragem de ser 100% responsável. A maioria prefere a sombra confortável da culpa, onde o destino ou o outro é o vilão. Mas você que está ouvindo estas palavras foi chamado para a luz, para a responsabilidade sagrada de cocriar a sua própria realidade com maestria. Você é o arquiteto do seu templo. Thoth não te deu um manual de regras, ele te deu o manual de operações do universo. Use-o. Não espere pela permissão de ninguém, nem mesmo de mim. A autoridade reside em você, e o poder de transmutação está na sua vontade disciplinada. O mundo que você vê é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície está o vasto oceano do subconsciente, onde residem os programas, as crenças limitantes e as memórias de traumas que governam 75% das suas ações diárias. Thoth nos ensina que a verdadeira iniciação é o mergulho no subconsciente para limpar os registros, para reescrever as narrativas que foram implantadas em você pela sociedade, pela família e pela dor passada. Você não pode manifestar conscientemente a riqueza se no seu subconsciente você acredita que a riqueza é má ou inatingível. A limpeza é o grande trabalho que precede a manifestação. Muitos tentam mudar a realidade externa sem limpar o espelho interno. É como tentar limpar um quarto imundo olhando para o reflexo dele em um espelho sujo. Você precisa limpar a fonte, a mente subconsciente. Isso exige honestidade brutal, o reconhecimento das suas próprias sombras e a coragem de amar e integrar o que você tentou esconder de si mesmo por toda a vida. A sombra não é sua inimiga. Ela é a parte de você que precisa de luz e aceitação. Pense nos seus padrões de relacionamentos. Se você atrai consistentemente parceiros que te traem, te abandonam ou te exploram, isso não é azar. É um programa subconsciente que está buscando reviver uma dor não resolvida para que você possa finalmente curá-la. O universo está te dando o mesmo teste repetidamente, esperando que você mude a resposta. Quando você muda a frequência interna, o universo não pode mais te enviar o mesmo tipo de pessoa. A lei da atração o impede. A cura dos seus relacionamentos está em você, e não no próximo parceiro. Thoth nos ensinou que o eu superior está sempre em comunicação, mas nós raramente estamos sintonizados. A intuição é a voz do seu eu divino. Ela fala em sussurros, em sentimentos sutis, em uma certeza que não precisa de lógica. O ego, por outro lado, grita em pânico, em dúvida e em análise excessiva. Para começar a ouvir a intuição, você deve primeiro baixar o volume do ego. Isso é feito através da prática diária de silêncio e da escuta ativa do seu corpo, pois o corpo é o templo do espírito e nunca mente. Você está sentindo um chamado, um puxão interno neste exato momento? Isso é a sua alma tentando se comunicar com você. Não ignore esse sentimento.
Ele é mais importante do que qualquer notícia, qualquer obrigação social, qualquer distração. Sua vida está te esperando do outro lado da sua distração. O despertar é a escolha de estar totalmente presente. Thoth, o mestre dos mestres, sabia que a humanidade é propensa à preguiça e à dúvida. Por isso, ele não apenas ensinou as leis, mas também deu a prova, a sua própria vida e a sua ascensão. Ele demonstrou que é possível, mesmo em um corpo físico, transcender as limitações da matéria e do tempo através da aplicação perfeita das 7 leis herméticas. Sua ascensão não foi uma fuga, mas a coroação da maestria. E você, meu querido, carrega o mesmo potencial. Você pode estar agora no fundo do poço, sentindo o peso do mundo nas suas costas, mas Thoth te diz: a matéria do seu sofrimento é exatamente a matéria-prima da sua ascensão. O chumbo da dor é o que será transmutado no ouro da sabedoria. Não despreze a sua luta. Honre-a, pois ela é o seu cadinho. O verdadeiro segredo do sucesso que Thoth sussurrava aos seus iniciados é a persistência inabalável na aplicação da lei. Não basta saber, é preciso fazer. Não basta meditar ocasionalmente, é preciso viver em estado meditativo. Não basta desejar a mudança, é preciso encarnar a mudança. A diferença entre o iniciado e o curioso é que o iniciado aplica o conhecimento até que ele se torne parte do seu DNA espiritual. Se você está esperando um sinal, uma confirmação de que este é o caminho certo, olhe para a sua vida. O caos que você vive é a sua confirmação. A dor é o seu mapa. O universo está te forçando a buscar respostas mais profundas, porque as respostas superficiais já falharam. O conhecimento de Thoth é o caminho para a soberania, para a libertação da roda do sofrimento. A escolha é sua. Você pode fechar este vídeo agora e voltar para a confortável prisão das suas velhas crenças, onde você pode culpar o mundo pelas suas dores. Ou você pode dar o próximo passo, aceitar a coroa da sua soberania e começar o grande trabalho de transmutar sua própria escuridão em luz. Se você se sente compelido a continuar essa jornada de ascensão, se a sua alma clama por essa verdade, então comente abaixo: eu sou soberano. Eu lerei cada um desses comentários e sentirei a sua energia de compromisso. E para garantir que este conhecimento vital não se perca, salve este vídeo na sua playlist. Lembre-se da frase final que Thoth nos deixou: a boca da verdade está fechada, exceto para aqueles que podem entender. A chave da sabedoria é a sua própria disciplina. Não espere pelo amanhã. O tempo da transformação é agora. Você é mais forte do que pensa, e sua luz é mais brilhante do que você se atreve a admitir. Acenda-a, e que a sabedoria de Thoth guie o seu caminho para a eternidade. O entendimento de que tudo é mente, meu filho, e o universo, em sua vastidão e complexidade assustadoras, é apenas um pensamento divino manifestado. O vazio que você sente não é a ausência de algo externo, mas a desconexão interna com a fonte da qual você é uma partícula imortal. Você vive iludido pela crença de que a matéria é a realidade primária, mas Thoth te diz: a matéria é apenas a sombra densificada de um pensamento. Sua dor, suas dúvidas, o medo que paralisa suas madrugadas, tudo isso não passa de projeções de uma mente que esqueceu sua própria divindade. Você precisa despertar do sonho, da limitação, da ilusão da separação e reconhecer que você, o indivíduo que respira e sofre, é o próprio universo em miniatura, um fragmento da consciência cósmica que se experimenta através da carne e do tempo. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Este é o segredo da correspondência que decifra todos os mistérios. Se a sua vida externa é um caos incontrolável, se suas relações desmoronam como areia,
Se a prosperidade lhe escapa como água entre os dedos, não procure a culpa nos astros ou nos inimigos ocultos. Olhe para dentro. A desordem externa é apenas o espelho fiel da confusão que reside no seu templo interno, no seu mundo mental. Tote ensina que o macrocosmo e o microcosmo dançam em uma sincronia inescapável. A alma que negligencia a si mesma, que se permite afundar nas vibrações pesadas do medo e da vitimização, inevitavelmente verá essas mesmas vibrações materializadas em forma de doença, escassez e solidão. Você não está sendo punido pelo destino. Você está colhendo o fruto da vibração que sua própria mente escolheu cultivar. Você está disposto a enfrentar a verdade brutal de que a maioria das suas tragédias foi, em algum nível, cocriada pela sua vibração dominante? Se essa frase te incomodou, se ela gerou uma resistência imediata no seu peito, isso é um bom sinal. É o ego tentando proteger a velha narrativa de conforto e inocência. Mas a liberdade só é alcançada quando você assume a responsabilidade total pela frequência que emite. O universo não ouve suas palavras. Ele responde à sua frequência. Você pode rezar de joelhos pedindo abundância, mas se a sua frequência interna estiver sintonizada na escassez, no medo de não ter, ou na inveja do sucesso alheio, o universo, que é imparcial, devolverá exatamente o que você está vibrando. A transmutação começa com a alquimia da sua emoção. Muitos buscam milagres externos, mas o maior milagre que Thoth revela é a capacidade de transmutar a polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O frio e o calor, o amor e o ódio, a luz e a escuridão. Eles são apenas extremos da mesma coisa. O sábio não tenta eliminar o polo negativo, pois isso é impossível, mas aprende a arte de se mover mentalmente para o polo positivo. Quando o medo te aprisiona, a resposta não é lutar contra ele, mas inundar o espaço com a vibração oposta, que é a fé inabalável. Quando você se sente odiado, o antídoto não é a retaliação, mas a compreensão de que o ódio é apenas a ausência do amor e que ambos são manifestações da mesma energia universal. Essa é a verdadeira magia, a arte de manejar as forças polares do cosmos dentro do seu próprio ser. E aqui reside a primeira grande armadilha espiritual, o ritmo. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Você nunca pode permanecer indefinidamente no pico da alegria ou da prosperidade. A descida virá. O segredo dos mestres ascensos, revelado nos textos de Thoth, não é parar o pêndulo, mas aprender a usá-lo. Você deve se elevar mentalmente a um estado de consciência, onde o balanço da dor e da dificuldade não possa atingir o seu eu verdadeiro, o seu centro imutável. Você se permite sentir a maré baixa, mas não se afoga nela. Você se identifica com o observador silencioso, não com o barco que balança na tempestade. Mas como alcançar esse estado de observação desapegada em meio ao sofrimento real? Este é o ponto onde a maioria falha e desiste. A dor física, a perda de um ente querido, a traição que rasga a alma, o ritmo parece avassalador. Thoth nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. O sofrimento é a resistência mental ao ciclo natural. Para neutralizar o ritmo, você deve se alinhar com o princípio da causa e efeito. Cada ação sua, cada pensamento, cada palavra é uma semente plantada. Não existe sorte nem azar, existe a lei. Se você está colhendo tempestades, é porque plantou ventos na ignorância. A libertação não vem do céu, mas da sua capacidade de plantar, a partir de agora, sementes de intenção pura e consciência elevada.
Você está disposto a parar de culpar o passado e começar a construir um futuro a partir da causa primária que você é? Se a sua alma reconheceu essa verdade e sente um tremor, um chamado para parar de viver sob a ilusão do acaso, este é o momento de selar seu compromisso com a sabedoria de Thoth. Deixe um comentário agora dizendo: eu sou a causa, para ancorar a intenção de recuperar o controle criativo da sua vida. O universo de Thoth não é um lugar de perdão fácil, mas de justiça impecável. O karma não é uma punição, mas a expressão matemática da lei de causa. E então, meu filho, minha filha, chegamos ao momento em que a jornada exterior se curva e o caminho verdadeiro se revela. Ele sempre esteve apontado para dentro. Você percorreu labirintos de sombras, confrontou a fragilidade humana e encarou de frente o abismo do esquecimento. Mas a dor que você carregou não era um fardo. Era o cadinho alquímico, o fogo necessário para que a matéria densa de suas crenças limitantes se dissolvesse, revelando o ouro imaculado da sua verdadeira essência. Lembre-se, o grande Djehuti nos ensinou que o universo é mente, e a realidade que te cerca é apenas o espelho de uma vibração interna que você mesmo, por ignorância ou medo, escolheu emitir. Agora, a dúvida se transforma em chave, e o mistério que antes o paralisava é o mapa que aponta para o seu próprio trono. O alívio silencioso que você sente agora não é o fim da luta, mas a compreensão de que as armas que você procurava estavam guardadas sob o manto da sua pele. Você não é vítima de um destino cruel, mas o arquiteto que esqueceu o projeto. Aquele vazio inexplicável que o fazia questionar o propósito de tudo era apenas o espaço, a tela em branco que esperava a tinta da sua consciência desperta. Thoth nos sussurra através das eras. Não procure a verdade nos templos de pedra, mas no santuário do coração, porque ali, no silêncio entre duas batidas, reside a memória eterna, a centelha divina que jamais se apaga. Não importa quantas eras de escuridão tentem cobri-la, você é mais do que a soma de suas feridas. Você é a totalidade de tudo o que pode ser. A partir deste instante, o peso que você carregava se dissolve em responsabilidade. Responsabilidade, não como um fardo, mas como o poder inegociável de escolher a frequência que você deseja emitir. Não há mais desculpas para a inércia, pois a lei de causa e efeito opera em perfeita harmonia com o seu pensamento. O medo se esvai quando você compreende que a única coisa a temer é a própria ignorância sobre o seu poder criador. Cada lágrima derramada, cada noite sem sono, cada traição sofrida foi um convite cósmico para que você elevasse a sua vibração e transcendesse a ilusão da matéria. Olhe para o espelho, meu querido, e veja não um ser mortal e frágil, mas um portal vivo de luz, capaz de reescrever o próprio passado ao mudar a frequência do presente. Que a luz de Djehuti, o mestre da sabedoria, ilumine cada passo seu a partir deste momento. Que a clareza mental, que é o primeiro princípio hermético, dissolva toda a confusão e a névoa que tentam obscurecer a sua visão interior. Que a lei da vibração o eleve acima do caos e do desespero, permitindo que você sintonize apenas com a frequência da abundância, da saúde e do amor incondicional. Que a sua alma, o seu espírito e o seu corpo se alinhem em um tríplice pilar de força inquebrantável para que você caminhe sobre a terra com a autoridade de quem se lembra de sua origem estelar. Que toda a dor seja transmutada em aprendizado, todo o medo em coragem e toda a dúvida em fé inabalável no seu poder divino. Você não está sozinho, você é o todo. O conhecimento que lhe foi entregue hoje não é para ser guardado em uma caixa de tesouro, mas para ser vivido a cada respiração, a cada escolha, a cada instante. Se esta verdade tocou a sua alma e o fez sentir o arrepio da revelação,
Você tem a responsabilidade de não permitir que essa chama se apague. Curta este vídeo agora, não como um simples clique, mas como o registro de que a sua transformação começou e que você assume o comando de sua própria nave. Compartilhe esta mensagem com aquele irmão ou irmã que você sabe que está vagando na escuridão, buscando uma luz que só reside dentro dele, porque a verdade de um ilumina o caminho de muitos. E por fim, inscreva-se neste canal para que possamos continuar decifrando os segredos que nos foram legados pelo grande Thoth, o mestre da sabedoria. E para que o eco desta verdade ressoe de forma ininterrupta em sua jornada de retorno ao lar. O universo aguarda a sua próxima jogada. Até a próxima revelação, meu querido.